Olá pessoal, eu sou o Gilbert Gertner, presidente de alunos, e como eu prometi para vocês na semana passada, eu trouxe hoje aqui uma visitante ilustre que vai nos ajudar a encontrar respostas para algumas das perguntas que têm surgido. Essa é a Thamis, prazer ter você com a gente, Thamis. Muito obrigada. Thamis, você é uma advogada de imigração. Sim. Então faça o teu comercial, da onde? Então, eu sou a Thamis Gertner, eu sou advogada de imigração com a firma Wilner & O'Reilly. Nós temos escritórios em Califórnia, Idaho e também aqui em Utah. E você tá aqui em Salt Lake? Sim, eu tô em Salt Lake. Tá, a Thamis eu conheci por muito tempo. Um dia eu conto para vocês a história dela, né? Mas ela tem ajudado a gente aqui na escola com algumas das dúvidas que os nossos alunos têm. O pessoal que está assistindo esse vídeo, Thamis, eles têm acompanhado a gente toda semana. O foco principal desses vídeos é ajudar eles a se prepararem para a entrevista do visto de estudante. Mas hoje eu quero aproveitar que você está disponível. Advogado aqui é $300 por hora, né? Mas ela veio fazer pro bono hoje aqui. Então, aproveitar que você está com a gente, porque é o seguinte, todos os meus vídeos são para como o aluno chegar aqui. Agora, eu queria apresentar para eles hoje as opções que existem depois que eles se formarem nos Estados Unidos. Então, eu tenho visto muitos dos meus alunos aqui que eles vêm com um plano de estudar, estudam inglês com a gente, vão para uma universidade ou já têm uma universidade e tem aquele sonho de trabalhar nos Estados Unidos. É possível trabalhar nos Estados Unidos legalmente? 100%. Não tem? Sem problema nenhum. Independente do governo, do presidente que a gente tenha. Não, as opções sempre estão disponíveis, tem vários vistos de trabalho e então hoje a gente vai descobrir algumas delas. Tá bom. Então, primeira coisa, o que eu já conversei com os alunos é que quando um aluno completa um curso universitário, tanto um curso de 2 anos, ou um curso de 4 anos, ou mesmo um mestrado, ele recebe uma permissão para trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Isso. Qual é o objetivo dessa autorização? O objetivo dessa autorização, primeiro, ele é chamado OPT, Optical Practical Training. Então, são 12 meses em que o aluno ele tem direito a trabalhar tempo integral na área em que ele estudou. Então, vamos supor, você estudou na área de engenharia. Você tem, então, 12 meses para trabalhar naquela área em um emprego que você escolhe com o empregador. Agora, tem algumas pessoas que falaram que tem alguns cursos que permitem que você trabalhe 3 anos. Uhum. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, fora o OPT, que são 12 meses para qualquer tipo de estudo que você faz, você também... Qualquer tipo de formação? Qualquer tipo. Você se formou em culinárias na universidade, você tem 1 ano para trabalhar. Exatamente. Só não tem quem estuda em escola de inglês, infelizmente. Tá, então existem 2 termos aqui que é interessante. Existe o termo vocacional, né, e avocacional. Então, avocacional é o curso de inglês, que ele não te dá uma vocação, uma profissão, mas qualquer outro curso universitário se aplica a regra. Seria o termo acadêmico, um programa acadêmico universitário. Muito bem. E voltando então, em 3 anos, é verdade ou não é verdade? É verdade. Porém, claro, ele é um pouco mais restrito nos requerimentos. Então, se você estudou em um programa que aqui nos Estados Unidos é chamado STEM, S-T-E-M, são os tipos de estudos da categoria das ciências. S de ciências. Tecnologia. Tecnologia, T. Engenharia. E? Matemática. Matemática. Muito bem. Então, o governo americano, pelo que eu entendo, ele dá um incentivo para as pessoas que estudam em ciências, tecnologia, engenharia ou matemática, que nessas áreas se pode trabalhar 3 anos. Dá a entender que o governo quer que esse pessoal fique aqui. Mas eles realmente querem reter esse talento, porque é uma área que aqui nos Estados Unidos está em falta de pessoas qualificadas e bem posicionadas nessas áreas. Então, eles querem realmente que as pessoas fiquem trabalhando aqui nessas companhias. Então, independente, por exemplo, eu tenho um caso aqui de um aluno que ele veio para cá, ele estudou inglês com a gente
E ele tirou uma nota no TOEFL, foi absurdo, acho que foram 113, né? Ele tirou uma nota bem alta no TOEFL e ele já tinha uma formação universitária no Brasil ainda. E ele fez aqui um mestrado. Ele fez um mestrado de tecnologia que levou 1 ano. Uhum. Ele estudou 1 ano na universidade e ele aplicou para trabalhar por 3. Uhum. Só que agora ele estava me dizendo que a empresa para que ele trabalhou não quer deixar ele embora. Exatamente. E ele vai procurar você para ele fazer. Então, nesse caso, não vamos dar o nome dele aqui, porque senão vou chover e-mails para ele. Mas nesse caso desse aluno, quais seriam as opções? Ele já trabalhou 3 anos, não completou os 3 anos ainda, mas e a empresa agora gostaram dele, porque o que ele faz? É alguém que estudou no Brasil, se formou no Brasil, trabalhou no Brasil, fala o português, se formou nos Estados Unidos, tem a combinação. Para essa empresa, é uma grande vantagem. Quais são as opções para ele? Que visto que existe, então, depois que você terminou a escola, você adquiriu uma experiência e provavelmente a empresa que te deu a oportunidade de experiência vai querer que você se mantenha. Uhum. Então, quais são os tipos de visto que existiria para eles? Ótima pergunta. Então, eu vejo muitas pessoas que eles usam o OPT ou então o STEM, os 2 anos de trabalho, só para trabalhar. Não é para isso. Não é para isso, exatamente. Então, muitas vezes, quando você está completando o seu STEM, o seu trabalho, você recebe uma oferta que realmente as pessoas querem ter pessoas qualificadas nessas áreas. Então, existem duas opções de vistos. Existem vistos temporários de trabalho, que tem um prazo que você pode ficar naquele tipo de visto, ou então tem um visto que é que tem a residência no final dela, que a gente chama de PERM, muitas vezes é o EB2 ou EB3. EB2 ou EB3? Isso. Eu vim falar muito nesse aí e eu vou te explicar o porquê que eu te chamei hoje aqui. Então, me diga o seguinte, se eu entendi bem, eu vou falar em termos não tão eloquentes como ela, mas em termos que a gente entende. Uma vez que uma empresa gostou do funcionário, a empresa tem que fazer uma solicitação para o governo que ela tem uma posição. Uhum. E, se eu não me engano, nesses 2 modelos que se falou, eles têm que demonstrar que não existe uma pessoa nos Estados Unidos ou interesse de alguém nos Estados Unidos para ocupar aquela vaga. É isso mesmo? Exatamente. Então tem que haver essa disputa. Uhum. Segundo o que eu entendi, é que para determinar, para que não haja marmelada, como a gente fala no Brasil, o salário dessa posição não é determinado pela empresa nem pela pessoa que está aplicando. Exatamente. Então, aquela negociação, olha, eu quero ganhar um pouco mais, você me oferece o Green Card, não é bem assim. Tem um processo formal com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos que você envia, olha, essa é a posição, essas são as qualificações e esses são os requisitos da posição. E então o Departamento de Trabalho vai dizer, tá, esse é o mínimo salário. Você pode ir para cima, mas o mínimo eles que determinam. E esse mínimo é o que vai ser anunciado, ele tem que fazer uma postagem. Exatamente. E o que acontece se aparecer uma pessoa americana que aplicar para aquela posição? Acabou-se? Perdeu as esperanças, não tem mais? Não, quem dera, não. Não é assim, não se desespera. Se alguém aparecer, um qualificado, uma pessoa americana, você tem que entrevistar, a companhia vai ter que entrevistar ela, mas ela pode rejeitar a aplicação se a pessoa não quer mudar de estado para posição, se ela não tem as qualificações no papel que são exigidas. Então, existem várias possibilidades em que, mesmo com um aplicante qualificado americano, você possa continuar com o processo. Tá. Então, agora eu vou te dizer o porquê que eu te chamei aqui. Então, o que eu tenho visto, eu tenho esse estudante meu que está fazendo essa aplicação e ele tem escutado algumas histórias que eu não consigo acreditar. Então, não mudou nada, né? Não mudou. Não. A regra é para todo mundo. Mas me parece que tem uma agência... Eu nem sei se eles são advogados, mas tem um pessoal que promete muito rápido, corta atalho, é garantido, você pagou, você vai receber. É possível isso? Eu vou dizer que é possível, mas não é o certo.
Infelizmente, existem agências, consultorias que não são advogados e também existem advogados que eu conheço que estão dizendo que eles garantem que você receba o seu combo card, que é para você Combo viajar. card, esse que é... Porque me parece que eu estava olhando nesse material que você me mandou, o combo card, ele pode ser recebido, mas em uma determinada sequência. Uhum. O que eu tenho notado é que alguns advogados manipulam essa sequência e jogam com a sorte. É isso? Exatamente isso que está acontecendo. E lá na frente pode dar errado. Com certeza. Uma vez que você tem que lembrar, uma vez que você envia uma aplicação para a imigração, aquilo fica. Ela não desaparece. Você não tem como cancelar ela e dizer, não era aquilo, eu só queria a permissão de trabalho. Mudei de ideia. Não existe isso. Não tem como, né? Não, ela fica marcada. Então, mesmo que você envie a aplicação e depois você retire ela, eles podem, no futuro, quando você tentar aplicar para outra posição, perguntarem sobre aquela aplicação inicial. Agora, eu estava lendo nesse material, você diz aqui que, basicamente, a imigração para fazer um visto EB1... Tem o EB1. E o EB3. EB2 e o EB3. EB2 e EB3. Então, o EB1 é para quem? Executivos, eles usam o EB1. O EB1 tem 3 categorias, tem executivos, atletas, eles se encaixam no EB1. Você não precisa de um empregador no EB1, então é um pouco diferente, nem sempre precisa. Seria o caso existe uma empresa no Brasil, eles querem abrir uma sucursal aqui e esse funcionário vai vir para cá. Você pode se transferir no L e daí depois emendar com o EB, tem muitos vistos. Eu falei para ela que no index desse material tem uma lista de vistos e é isso que confunde as pessoas. Então muita gente vem para o Brasil, vem para as escolas às vezes, e depois, eu consegui um advogado e eu paguei $20 mil e ele me garantiu e eu tenho que ir para não sei para onde fazer isso. Às vezes acontece. Porém, mas se der errado, a coisa é muito complicada para arrumar. Dá muito, muito errado. Então tá, deixa eu falar com você então sobre o EB3. Okay. Tá? Esse é um visto que seria o caso desses que tem uma qualificação especial. Uhum. Então, o que o pessoal vem para mim e fala, mas meu advogado falou que eu tenho uma qualificação especial. Qual é? Aí eu falo português. Isso é válido? Não necessariamente. Ele pode ser um requisito para uma posição, só que para você se encaixar nesse visto, a companhia terá que demonstrar que o português é exigido na posição. Então, se é uma companhia americana, ela vai ter que demonstrar que ela precisa de alguém que fale português, não só que você fale o português por falar. Então, muita gente acha que colocar nessas aplicações de trabalho, exigir a língua, tem que falar esse idioma. Isso ajuda ou prejudica às vezes? Depende. Se é uma razão legítima, não tem problema nenhum, você pode documentar o porquê que você exige aquilo. O que você não pode fazer como empresa é limitar, as pessoas que podem aplicar para aquela posição. Por exemplo, se o candidato, o estudante nesse caso, fale o português, mas a posição não exige que ele fale o português, mas a companhia na postagem diz, tem que falar o português. Isso vai ser um negativo e vai ter uma auditoria nisso. E na auditoria vai ter que ser demonstrado. Explicado por quê. Então tá bom. Voltamos no H1B. Isso. Tá bom, vamos voltar. Vocês vão ter que... Espero que eles consigam colocar para vocês aqui. H1B. Esse é o visto que esse meu aluno vai aplicar, não é? Sim. Sim, né? Sim. Então ele estudou aqui nos Estados Unidos, se formou, a empresa gostou dele, está na área de tecnologia e vão aplicar. Então ele não tem uma qualificação extraordinária. Né? Ele não tem como a gente fala aqui, ele não é um skill, uma habilidade que os Estados Unidos não têm, mas é uma necessidade que aquela empresa tem. Então, a empresa vai postar a posição... No H1B, não. Não? Não. O que ela vai fazer? Então, no H1B é um processo bem mais curto. Você também tem uma petição que você envia para o Departamento de Trabalho. É similar, você tem que exigir... Eles vão determinar o salário, mas o processo demora 2 semanas ao invés de 1 ano.
tá? O H1B, ele é um visto temporário. Então, ele não tem a possibilidade de, no final, você conseguir um green card. O H1B, você pode ficar usando o H1B por 6 anos no máximo, tá? Foi por isso que eu perguntei, porque esses advogados que estão por aí, eles estão mostrando mais ou menos isso. Não, você entra, você faz isso aqui, depois a gente entorta e faz aquele outro, e se ninguém prestar atenção, lá na frente sai. Só que o risco é muito grande. E o custo é muito alto, né? Para se fazer uma documentação dessa. Então, o que eu queria para você dizer, é possível então trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos? Com certeza. Você tem feito muito isso. Muito. Eu estava olhando no teu resumê, a tua firma, eles, principalmente aqui está na Califórnia, se especializa muito com atletas. Sim, atletas, lutadores. Pessoal do UFC, todo mundo faz com vocês. Bellator, Jiu-Jitsu, é tudo. Tudo com vocês. E eles entram nessa mesa. E qual seria o visto desse pessoal que vem? Esse é o P. É o P. Ou o mas o P é de atleta. Temporário. Ele não é um de green card, exatamente. Seria para eles virem, poderem fazer uma demonstração Competir, receber por aquilo até, né, prêmio, e retornar. Isso. Então tá bom. Mas o caminho existe. Qual é a mensagem que você dá? Qual é o cuidado que esse pessoal pode dar? Porque eu vejo que existe uma desvantagem emocional para quem aplica para isso, porque fica totalmente na mão do advogado. Né? E se o advogado colocar muita esperança, eles acabam investindo dinheiro, fazendo o que é errado, e no final, quando não dá certo, não dá para culpar o advogado mais. Exatamente. Né? Então, qual é a recomendação que você daria para esses meus futuros alunos, e também os outros que estão assistindo a gente hoje, que eles têm que tomar cuidado com essa aplicação? Então, eu acho que o mais importante é sempre ter um plano, planejamento, pesquisar sobre a trajetória do visto que você se encaixa. Eu vejo muitos alunos, em especial, eles ficam um pouco desesperados quando eles vão terminar o programa ou então o OPT vai expirar e eles precisam de um visto e eles acabam aplicando só porque ganham a promessa de uma permissão de trabalho, mas eles não se qualificam. Então, a minha sugestão é pesquise, busque as informações, converse com alguém, especialmente um advogado. Não escute ou não acredite em conversas ou promessas. Olha, assim dá certo, você consegue a permissão rapidinho se você aplicar para essa categoria e nem sempre você sabe se você se encaixa naquilo. Então, minha sugestão é tome cuidado, mas também estude bem e faz um planejamento sobre a sua meta de ficar nos Estados Unidos. Eu estava conversando com o Adriano hoje, e o Adriano falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, mas como? Quer dizer que todos os advogados nos Estados Unidos hoje estão errados. Só tem um camarada que consegue fazer rápido. Ele falou assim, é o que está sendo prometido. Né? Que consegue, se fizer com ele, sai rapidinho. Mas como? Como é que ele tem a fórmula disso tudo? E é isso que a gente fica preocupado. Porque o pessoal pode ter experiências amargas lá na frente. Os Estados Unidos é um país muito prático, né? O que você escreve no papel, eles acreditam. E se tiver que fazer auditoria, eles pedem para você esclarecer, você esclarece. Mas a partir do momento que eles descobrem que a coisa foi feita errada, é difícil para você arrumar. Exatamente. Você tem tido experiência isso? Às vezes, gente que chega lá com um caso que não dá mais para desenrolar? Infelizmente, eu tenho visto algumas pessoas que já foi negado ou então foi meio feito no começo e chega no final e não tem muitas coisas do que a gente pode fazer, mas a gente sempre tenta fazer o melhor. Então tá bom. Qual é o e-mail para eles entrarem em contato contigo? A gente põe aqui na descrição para todo mundo poder usar, não tem problema. Mas é tamis@wilnerandoreilly. O nome da firma, wilneroreilly.com. wilneroreilly.com. Pessoal, Tamis, muito obrigado. Muito obrigada. Pessoal, eu espero que isso tenha esclarecido, porque eu não queria assustar ninguém, mas eu queria explicar para vocês que se fizer da maneira certa, é possível. Tem como fazer isso, existem os caminhos. A gente vê muitas vezes nos jornais que os Estados Unidos é impossível imigrar para os Estados Unidos, que a lei imigratória é muito difícil. Não, ela é firme, mas existem caminhos para vocês poderem conseguir aquilo que vocês buscam. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se tiverem perguntas ou assuntos que sejam de interesse que a gente possa esclarecer, mande pra gente. E a gente se vê semana que vem.
Tchau, tchau.